Bem, pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de fisiologia vegetal, nós vamos falar hoje sobre a nutrição mineral de plantas. Bom, por que é importante a gente saber, a gente estudar a nutrição mineral de plantas? A partir desse estudo, é possível que a gente consiga estabelecer quais são os elementos essenciais para o ciclo de vida de uma planta, como que esses elementos eles são absorvidos, translocados, né, dentro do vegetal e acumulados, as funções de cada elemento e as suas exigências, e o que alguns distúrbios vão causar, né, na planta, ou seja, pode ser um distúrbio por excesso ou por falta, por carência desse nutriente. Então, o que ele vai causar na planta? Então, a partir desse estudo de nutrição, a gente vai conseguir estabelecer, sanar essas dúvidas. Então, as plantas, elas são seres autotróficas. Elas retiram da atmosfera o dióxido de carbono e do solo a água e nutrientes. Então, a planta, ela produz seu próprio alimento. Aqui na solução do solo, ela vai conseguir retirar aí a água para se hidratar e sais minerais para poder se nutrir. E da atmosfera, ela vai ter aqui a luz solar e o gás carbônico que ela vai absorver, e através da fotossíntese ela vai conseguir produzir aí as moléculas orgânicas que elas necessitam para o seu crescimento e desenvolvimento. Então, pessoal, nós temos aqui essa tabela periódica, né, com diversos elementos aí, sendo que de todos esses elementos que compõem a tabela periódica, apenas 16 são considerados nutrientes de plantas, sendo eles carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro, manganês, zinco, cobre, boro, cloro e molibdênio. Então, os elementos são divididos em elementos essenciais e não essenciais. Esse critério de essencialidade aí, ele tem que preencher alguns requisitos, sendo eles: é um elemento que, na sua ausência, a planta não consegue completar o seu ciclo de vida normal, então ele é considerado elemento essencial. Ou então, faz parte de alguma molécula da planta, então ele é também considerado elemento essencial. Essa molécula ela pode ser estrutural, pode ser uma molécula constituinte de enzimas ou até mesmo um ativador enzimático. E o nutriente, ele não só ativa, como também inibe sistemas enzimáticos que vai afetar a velocidade de algumas relações no metabolismo do vegetal. E aí, esses elementos, eles também podem ser classificados como macronutrientes e micronutrientes. Essa classificação é baseada na proporção em que aparece na matéria seca dos vegetais. Então, os macronutrientes são aqueles elementos que a planta exige em maior quantidade. É simplesmente o critério de macro e micronutrientes é esse, é maior e menor quantidade. Então, são os macro: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E os micronutrientes são os que são absorvidos em menor quantidade, que são eles o ferro, manganês, zinco, cobre, boro, cloro e molibdênio. E a concentração crítica para um determinado nutriente corresponde à concentração abaixo da qual o crescimento ou a produtividade é reduzida. Então, ainda que esse elemento ele seja exigido em uma quantidade reduzida, se ele não for atingido o mínimo que a planta necessita, ela não vai atingir a sua total produtividade. Então, nós temos aqui um gráfico que vai apresentar isso aí. Então, determinação da concentração crítica de um elemento mineral no tecido vegetal. Para isso, são feitos alguns experimentos, né, em caso de vegetação, ou mesmo na hidroponia, que são controlados, né, eles são fornecidos alguns elementos químicos aos poucos, alguns elementos nutricionais, para definir aí qual que é a quantidade exigida pela planta, qual que é o mínimo que ela precisa. Então, nós temos aqui um gráfico que mostra o crescimento, a produtividade, em função da concentração do nutriente no tecido. Então, a gente tem aqui que até
essa faixa aqui, vamos colocar aqui, que aqui fosse 10. Então, 10 micromol por grama de peso seco, né, da matéria orgânica do tecido. Nós temos aqui o crescimento está abaixo do que a planta poderia nos oferecer. Então, essa zona aqui é chamada a zona de deficiência. A partir de 10 micromol por grama, a planta já entra na sua zona adequada, porque ela já está conseguindo apresentar uma produtividade mais elevada. Só que de 10 até 12, mais ou menos, aqui, até 12, essa planta ela vai apresentar aí um crescimento. De 12 até 25, ela também produz a mesma quantidade, ou seja, a gente está fornecendo aqui esse nutriente para ela e ela não está respondendo em produtividade. É o que a gente chama aqui de consumo de luxo. Também não precisa, se eu oferecer para ela 25 micromol por grama de peso seco de um nutriente, ou se eu fornecer para ela aqui 12, ela vai me oferecer a mesma produtividade aqui, ó, de 100. E a partir dos 25 que nós temos aqui, que foi o máximo oferecido para ela, vamos colocar até 30, ela já começou a acontecer o quê com a produtividade? Caiu. Então, essa zona aqui é chamada de zona de toxidez. Então, ao invés de estar ajudando a planta, já começou a atrapalhar, causando até a morte dela. Então, esse gráfico aqui, ele relaciona a concentração do nutriente no tecido vegetal com o crescimento da planta. E aqui nós temos essa sequência de eventos que acontece, né, em relação, de um modo geral, dos nutrientes com sintomas de deficiência. Então, a deficiência é o que? A falta, né, desse nutriente. Então, a falta desse nutriente, ele vai começar aqui, o primeiro evento que acontece, a gente não consegue perceber ainda. Então, está a nível celular, está a nível microscópico, que é a redução da velocidade dos processos metabólicos. Em seguida, vai haver a paralisação, né, ou desarranjo dos processos biológicos, que aí já é um nível molecular, mas ainda não podemos perceber, é a nível microscópico. Alteração de membranas e parede celular, depois alteração, deformação de células, até chegar na alteração dos tecidos, que aí já é o nível de tecido, e acontece aí o aparecimento do sintoma visual para a gente, que normalmente se dá aí por clorose ou necrose. Então, essa sequência de eventos biológicos é que vai determinar aí como que são apresentados esses sintomas, né, de deficiência dos nutrientes na planta.